E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada de hoje é Jaqueline Muniz. Jaqueline é graduada em Ciências Sociais, é mestre em Antropologia Social, é doutora em Ciência Política, seu grande campo de pesquisa é a segurança pública. É uma das pessoas nesse país que entende de segurança pública, uma mulher que pode nos trazer a visão da segurança pública que nos interessa. Por que é aquela que nos interessa? Porque é a visão de quem constrói. Jaqueline, quero te agradecer muito por sua presença aqui no Cai na Roda. Você vai conversar com Duda Cambraia, Cíntia Alves, Tatiane Correia e eu, Lourdes Nassif. E eu vou começar com a nossa rodinha de conversa, de perguntas aqui no Cai na Roda. Jaqueline, eu não falei várias das coisas que você atua. Eu confesso que o seu mini currículo está muito grande e eu perdi de falar algumas coisas que são importantes. Se você quiser evidenciar para a gente poder continuar, eu agradeço, porque é muito completo aqui. Tá, então é o seguinte, eu quero falar algumas coisinhas que eu acho que tem a ver comigo, né? E a primeira delas, que eu acho importantíssima, que você não mencionou, mas não está ali naquela síntese, né? Careta do lápis. Quando eu leio, eu levo um susto comigo, né? Que é um negócio assim que formal, que não é bem eu, né? Sou eu, mas nem tanto. Então, eu sou uma cantora de banheiro em projeção. Passei boa parte do meu tempo com banda de tecnopop, de música eletrônica brasileira, pop, como compositora e cantora, aí por aí, pelos bares aqui do Rio afora, né? Então, sou uma cantora em projeção, né? Meu barato também é isso. Parei um pouco de tocar nos lugares aqui no Rio, porque eu tive que brincar de ser autoridade, sabe? Né? Ir para o governo, né? Fazer a tal reforma da segurança e da justiça, tanto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, quanto em âmbito nacional, no Ministério da Justiça, claro, sempre dentro de perspectivas progressistas. E também, tão importante quanto, é que eu sou fluminense, esse é meu time, herdei do meu pai, não aceito gozação, né? Sou daquele tipo, eu sou tão devota que não vejo o jogo, porque eu acho o jogo água benta na TV, rezo, pego no meu orixá, pego em Santo Antônio, todo mundo, porque eu acho que eu atrapalho o time, entendeu? Eu grito tanto, choro tanto, que o jogador não joga, fica olhando para mim. E a minha escola de samba é Salgueiro, né? Evidente, eu amo carnaval, amo aglomeração, se eu não estou aglomerada porque eu estou seguindo as regras sanitárias, né? Necessárias para o controle pandêmico, e sou, então, Salgueiro. Nem melhor, nem pior, apenas uma escola diferente. É isso que eu sou. E, claro, eu acho que o mais legal da gente dizer aqui, sobre a problemática, né, sobre a minha trajetória, é que ela foi sendo construída pela realidade, né? Os desafios colocados pela realidade foi desenhando o meu trajeto. Eu meio que tomo de empréstimo as perguntas e questões colocadas, né, ali na esquina, para aqueles que experimentam, para o cidadão comum que experimenta a insegurança no seu ir e vir, tomei-as de empréstimo para poder pensar. O meu barato sempre foi, né? Eu sempre trabalhei em ONG, e sou explicitamente uma ativista, uma militante, e transformei a minha produção científica, tudo aquilo que eu pude produzir academicamente, está lá. Quem quiser, eu acredito no Ctrl+C, Ctrl+V, no maior chupa-cabra de ideias, está tudo lá na Academia Porteduno de grátis, ou pelo menos a boa parte que é importante que as pessoas leiam, artigos curtos de opinião e trabalhos acadêmicos substantivos. E eu acredito que a gente pode transformar as coisas, tem que devolver alguma coisa, entendeu? Meu barato é ter que devolver algum troço para aqueles que me ajudaram a ter um diploma de doutorado de pós-doc. Então, é transformar essas coisas em ações concretas, em políticas públicas. Para quem não sabe, eu tenho acho que 3 coisas que eu ia ser quando crescer. Eu ainda tenho que crescer, estou com 1,75 m, isso é pouco, preciso ficar mais adulta. Eu queria ser freira, olha bem, freira, cantora e, enfim, isso que eu faço. Na verdade, tudo isso que eu faço, sigo sendo uma freira, digamos assim, ou cantora, é para dizer que a ideia do servir, né? A ideia generosa do servir, é um pouco isso. Então, como eu não faço a linha tarja preta, e eu lido com temas muito, muito, muito densos, né? Violência, crime, insegurança, polícia, eu lido com isso porque se faz política com compaixão, se faz política sentindo a dor dos outros, se faz política para produzir horizontes, né? Então, é por isso que eu estou nessa. Né? Eu estou nessa porque há como alterar as coisas ali na esquina. E é isso que nos move. Portanto, compaixão. Né?
Vou te fazer uma pergunta que é um pouco abrangente, a gente vai cortando ela no meio do caminho. Quando a gente olha o mapa da segurança no Rio de Janeiro, me chamou muita atenção uma afirmação que você fez, que é uma afirmação que já tenho visto já, que é muito forte, que é arma de fogo tem cor, tem sexo, tem gênero. Sim. Esse é o mapa da insegurança do país. Ele é mais efetivo, ele é mais pesado no Rio de Janeiro, ele é mais evidente no Rio de Janeiro, ou ele tem só mais mídia no Rio de Janeiro? Digamos que no Rio de Janeiro, a política do tiro, porrada e bomba, a construção do discurso da fake guerra contra o crime, ganhou uma dimensão de elevada visibilidade, também porque os meios de comunicação, como a Globo está aqui. Tem que lembrar que não se faz segurança pública ou não se produz insegurança, seja a segurança, seja a insegurança, não se faz sem política de comunicação social, não se faz sem estratégias ou táticas de comunicação social, correto? Porque insegurança é um resultado de alguma coisa, não existe segurança em si. Existe, né, estar seguro, então o processo é um caminho, uma resultante, e esse caminho é preenchido com informações. A principal fonte do medo, e o medo é péssimo conselheiro, a principal fonte do medo é a desinformação, correto? Então, digamos assim, a exposição da arma, né, o crime, ostentação, polícia, ostentação, né, tiro, porrada e bomba, uma espécie de sonho e fúria perverso, né, uma espécie de Shakespeare negativo, digamos assim, tem um propósito publicitário. Isso se chama marketing do terror. Quanto mais se maximiza o medo, mais se estrutura um projeto de insegurança, centrado no que eu chamo de fé cega, facas amoladas, em homenagem ao clube de esquina, né, mas que fala que tem um tripé. Você maximiza insegurança para proliferar intolerâncias e possibilitar exclusão. Estamos diante de um projeto de poder. Portanto, a dimensão ostentatória do armamento, né, a própria facilitação do acesso do armamento, que hoje é nacional, né, no programa governamental atual Minha Arma, Minha Vida, né, que é o sujeito pelado, despossuído de direitos com uma arma na mão, né, fazendo parte de um regime que é o da esculachocracia, do passar régua na esquina, do passar o cerol, tem a ver com este projeto de poder que dá certo, que é de maximizar a insegurança. Porque diante da insegurança, diante do medo agravado, do medo coletivo, todos nós aqui abrimos mãos das nossas garantias individuais e coletivas, de direitos conquistados, correto? Em favor da defesa da vida no seu imediato. Né? Essa defesa miojulânea do imediato, do instantâneo na vida, faz com que a gente não consiga perceber que algum direito nosso está sendo tirado, porque o medo ele reduz a nossa capacidade de coesão, de resistência, de solidariedade, e passamos a engrenar numa lógica egoísta predatória do farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, o medo péssimo conselheiro, ele faz o quê? Ele faz com que você busque defender a sua vida. E comece a ver ameaças e inimigos em tudo quanto é lugar. Vão subindo as muralhas do preconceito, da discriminação, correto? Que estão aqui dissolvidas entre nós. E você vai buscar o seu fortão de ocasião. Seja aquele primo forte que se propõe a apanhar no seu lugar e dar porrada no seu lugar. Seja o miliciano gente boa, seja o traficante sangue bom, seja o musculoso da academia. Acontece com o fortão de hoje, o cara com cara feia, peito de pombo, que dá soco na mesa e que diz com ele: o crime não se cria. O seu libertador de hoje será o seu tirano de amanhã, porque o que fideliza a gente no medo é uma ameaça constante e difusa. Essa ameaça constante e difusa, medo de perder direitos, medo de perder a vida, todos esses medos se fundem na expressão da insegurança. Medo de pegar Covid, medo de não ter socorro, medo da solidão, medo de não pegar ninguém no Tinder, correto? Todos esses medos têm a ver com essa experimentação continuada da insegurança, da suspeição e da desconfiança que se põe entre nós, gerando paralisias, correto? Né? É como se a gente vivesse em choques elétricos. Então, tudo isso funciona, essa economia política do crime depende dessa dimensão espetacular, tá certo? Depende dessa dimensão publicitária. A guerra é um marketing do terror. Você guerreia contra coisa? Tem exército do outro lado? Quanto custa bancar um exército? A gente tem que primeiro desmistificar. Para o sujeito montar um exército, ele tem que ter Estado, tem que ter mercado e uma sociedade disposta a produzir uma economia produtiva para a guerra. Por isso é que as mulheres viraram sufragistas, um movimento sufragistas, e passaram a ter direito a voto. Enquanto os rapazes foram matar gente lá do outro lado, a mulherada assumiu, né, a linha de produção das fábricas, em tudo, para garantir a economia da guerra. Afinal, o soldado come,
arma tem que ser produzida, bala também, correto? Então, você só tem exército, só pode sustentar um exército se você tiver base socioeconômica de sustentação. Se você não tem exército, você pode tentar fazer uma guerrilha, sabe, como crime. Né? Mas, para isso, você também precisa de uma base social e econômica de apoio, ainda que não de toda a sociedade. Se você não pode fazer uma coisa nem outra, você faz terror, como vimos as ondas de terror em Manaus, já vimos no Rio de Janeiro, em São Paulo, o terrorista de terror, que também tem um efeito publicitário, correto? Porque o terror não tem... Não, ele tem plateia, ele não tem um alvo em específico, ele tem plateia. Tá? Então, olha que interessante como isso opera, né, de maneira a nos acuar, porque todo mundo acuado, todo mundo falando pelo discurso do medo, reproduzindo o discurso do medo. Então, quando a gente assiste um grupo de 30 fulanos, é mais fácil corromper, sai mais barato, custo-benefício em termos de mão de obra. Estamos diante da Covid, vocês acham que as milícias, no plural, ou os domínios armados, como eu chamo, né? Os grupos armados no geral, estão com problema de faturamento, de arrecadação. Aquilo tem uma folha de pagamento. Como é que você pode viver numa guerra? Como é que a sua drogaria ilegal, que é uma boca de fumo, é um negócio? Como é que você vai manter o padrão, lucratividade, empregabilidade, tudo mais? Correto? Primeiro, você precisa de armas, porque não dá para você pôr a sua droga, né, e as suas mercadorias ilegais na Bradesco Seguros, no Banco do Brasil Seguros, no Itaú Seguros. Então, o que assegura uma economia ilegal, ostentatória, se chama arma. Bom, mas se você tiver um consórcio com o Estado, você não precisa dessa ostentação. É o caso do PCC. O PCC é o lado firma empresarial, mas tem o irmão siamês dele, que é o lado Estado. Ninguém se perguntou sobre isso? Ou, simplesmente, lá em São Paulo tem o mito Bandeirantes, né? O mito pioneiro de São Paulo para o mundo, que até o crime altamente capitalista já se organizou como firma. É gargalhante, certo? É não entender as relações de poder. Então, obviamente, que a dimensão ostentatória, o que produz medo? Você vê a arma apontada, aqueles fuzis imensos apontados para fora do carro, igual bandeira, né? É provocativo, soa provocativo. Giroflex ligado. Você fala, meu Deus, a chapa está quente, alguma coisa está acontecendo, o negócio está ruim. A coisa está fora de controle. Tem que fazer alguma coisa. Qualquer coisa, de qualquer maneira, por qualquer um. Adoro a maravilha. Que é a apropriação privatista desse qualquer um pela segurança. Então, fica valendo essa lógica. Quanto maior o medo, maior a oportunidade, né, de destituição de direitos pela desinformação, maior a oportunidade de arrendamento dos territórios populares. Então, não tem guerra nenhuma. O que se tem é arrendamento. Você aluga territórios. O Estado funcionando como uma grande agência reguladora do crime, correto? Então, é essa espetacularização que precisa potencializar o medo. Tá? O Dona Marta está ali, tem um tiroteio aqui, eu imediatamente vou para o chão. Todo mundo, meu Deus, porque você ouve a distância, correto? Nós assistimos do camarote a guerra seletiva nos espaços populares, né? Isso multiplica, inviabiliza o ir vir. Então, temos que lembrar o que é segurança pública. Segurança pública é um caminho, é um horizonte. Segurança pública é o que possibilita abundância de futuro. Então, o que é segurança? Segurança é mobilidade, deslocamento, circulação de ideias, contraditórias ou não, diversas não, ideias, valores, pessoas, coisas e bens e serviços. Por isso, segurança pública é um negócio que foi inventado para sociedades livres, plurais, de larga escala, transfronteira. Né? Então, a segurança se traduz em duas estruturas básicas: mobilidade socioespacial, tá certo? O jovem lá do Complexo do Alemão, o jovem da cidade de Tiradentes, em São Paulo, que é lá no Cafundó do Judas, sair, chegar ali no centro da cidade, né, nos espaçozinhos, junto com os outros jovens, encher a cara de cerveja e vomitar. Isso é segurança. Eu posso sair de qualquer lugar e voltar a qualquer lugar. Isso é a segurança. Tá certo? Então, quando a gente vai prover segurança, a gente está lidando com mobilidade socioespacial, tá certo? Né? No curto prazo, no curto e no médio prazo é isso. Deslocamentos, mobilidade, circulações. Por isso, confinamentos, insulamentos geram dispositivos de insegurança, sobretudo para aqueles que já vivem, né, insulados, né, e confinados antes mesmo da Covid, que são, né, a população, né, da periferia. Tá certo? E redução da desigualdade social. Por que é preciso reduzir a desigualdade? Não é para aparelhar social nenhum com esses discursos pseudo-prafentex que vem a pé de Woodstock e chega hoje sem passar por uma revisão crítica, uma revisão analítica. Tá? A gente trabalha com a desigualdade porque, para o meu direito parar, Lourdes, né, diante do seu, eu preciso te reconhecer como soberana, como sujeito de direito, sujeita de direito.
correto? Então, o meu direito para onde o seu começa, porque você também é sujeito de direito. Quando nós temos, quando a gente se reconhece como cidadãos plenos, e não atores desiguais, onde, então, o poder tem cor, tem classe, tem gênero, tem outra, como eu falei do caso da arma, a arma serve para quê? Para os fortões ficarem mais fortões ainda, para resolver pinimba, treta com a vizinhança, correto? Porque demora 2 segundos para você imobilizar um sujeito. 2 segundos. Eu quero saber se eu vou andar com a minha arma. Primeiro que quem é armado sofre da desvantagem tática de não inaugurar a cena do assalto, a cena de ação. Então, para eu pegar armada e ser superior diante de um possível ataque de um oponente, de um criminoso, de um assaltante, eu tenho que dormir com a arma. Eu não posso mais dormir, eu tenho que ficar permanentemente sob vigilância, correto? Porque quem tem a prerrogativa do agir, quem inaugura a ação, tem a vantagem tática do controle. Então, o ilusionismo, achar que com uma arma na mão você vai resolver as ameaças difusas, você vai resolver as tretas de vizinhança. Tu é racista, né, que a sujeitar seu funcionário, você quer passar a mão na mulher do vizinho, né, você não gostou da manga cair no seu quintal, correto? Então, são as tretas cotidianas, onde você não reconhece o outro como equivalente em direitos. Então, em vez de ser sujeito a de direito, né, nós experimentamos o sujeito ao direito, o direito como sanção, o direito como ameaça. É nesse mundo desigual, hierárquico e tutelar, né, que a arma faz todo sentido para esses grupos, correto? Né? Então, não está se tratando de insegurança, muito ao contrário. Uma força armada profissional, uma polícia profissional séria, tudo que ela quer é desarmar, é reduzir, tá certo? A oportunidade do uso do armamento, porque isso faz escalar de força. Se eu sei que você está armada, isso me autoriza a escalar previamente de força. Por isso se fala de uso proporcional de força. Isso é uma tradição americana, né? uma mentalidade americana que não se adequa plenamente ao caso brasileiro. Mas as pessoas esquecem, elas usam, porque o aprendizado delas de polícia e segurança é a tela quente da Globo, entendeu? É seriado de TVB, Bang Bang, entendeu? Como se assim fosse. E não é. Então, veja que em menos de 2 segundos você perde a sua arma. E mais, é preciso que você esteja com a arma na mão. Então, peraí, doutor. Oi, doutor, senhor ladrão. Sabe o que é? Eu deixei minha arma em casa. A minha arma está no carro. Eu gostaria de usá-la, porque eu adquiri minha arma no programa Minha Arma, Minha Vida, do presidente. E eu gostaria de fazer muito uso dela. Você pode me esperar? Entendeu? Ou seja, só num programa Porta dos Fundos é possível fazer uma cena como essa. Então, a rigor, a arma serve para resolver os conflitos convencionais, a arma não resolve, ela potencializa práticas violentas porque não te dá garantias de defesa. Apenas reproduz desigualdades, né? Exercício desigual do poder e lógicas hierárquicas e discriminatórias. É disso que se trata no caso brasileiro, por isso que a arma tem cor. Vamos brincar? Se você tiver que ter Minha Arma, Minha Vida, você vai precisar de R$10.000 para começar a comprar uma pistola 1.0, ok? Uma arma vagabunda, porque seu vizinho musculoso, fortão, anabolizado, moral de academia, vai ter um kit de armas. Tá? Então, 10 mil. Você vai gastar um pouquinho com munição, comprar uns 2 pentes. E mais um cursinho vagabundo de 12 horas de tiro, né, para sua mão tremer tão ou mais do que a da polícia. Entendeu? Você deu uns 10 mil. Agora vamos imaginar um programa do BNDES para ser equitativo. Todo mundo tem direito à sua arma. Passe fome. Não coma picanha. Não tenha faculdade, mas tem uma arma na mão para sair por aí fazendo um escracho libertário, né? Se libertando do mal. Né? Então, isso custaria praticamente metade do PIB. Pensa a população brasileira, pega 10 mil reais e coloca. Né? Então, portanto, é blefe, é bravata. Na verdade, reproduz as desigualdades existentes estruturais. E não funciona conflito nenhum, não é para funcionar, é para reproduzir desigualdade. Tá? Maximizar a violência como solução de conflito, porque a solução de conflito só é pacífica quando eu reconheço o outro como equivalente em direitos, portador de direitos como eu. Então, os marcadores de cor, classe, renda, orientação sexual, gênero, endereçamento social, origem social, vem tudo na fatura, vai tudo junto na fatura, correto? É disso que a gente tem que compreender. A pergunta é se você vai ficar paranoico, não vai dormir nunca, o tempo todo com a arma na mão. E mesmo assim, em algum momento, tu vai cochilar e vai perder a sua arminha em menos de 2 segundos. O presidente foi desarmado numa moto, num assalto, tá certo? Né? Armado. Tá comigo. Então, olha bem que a brincadeira, a dinâmica tática não é essa fantasia de filme de slow motion, né, que se congela com, né, controle remoto, que você para a cena onde quer para poder arrumar a cena e a cena ficar melhor. É blefe. Né, para assustar a população, para poder multiplicar esse discurso do medo, que, como eu falei, que ele tem uma elevada rentabilidade política eleitoral. É disso que se trata. Produzir insegurança ganha eleição.
produzir insegurança faz subir a rampa dos palácios estaduais, né, e em Brasília. É disso que estamos falando e isso é muito sério aqui. Jaqueline, eu queria pegar exatamente esse gancho. Vocês estão me ouvindo bem? Será que eu tiro o fone? Vou tirar o fone. Melhorou? Melhorou? Uhum. Eu queria pegar exatamente esse gancho, porque no final das contas, o que aconteceu em 2018, em boa parte, foi isso que você falou, assim, venda de soluções fáceis para problemas muito complexos, né? Bolsonaro foi campeão em vender, por exemplo, que a segurança, a solução para nossos problemas é todo mundo sair armado, né? E aí a minha questão aqui é perguntar para você qual a sua avaliação a respeito não vou dizer nem o que o campo progressista está produzindo, porque com certeza estão produzindo com mais profundidade soluções para esses problemas complexos. Mas se você acha, e saberia dizer como a gente pode mudar isso, se você acha que o campo progressista não está sabendo levar para o debate público e eleitoral essa questão da segurança. Porque ficou parecendo, por exemplo, em 2018, que Bolsonaro vende ali castração química para estuprador, vende arma para todo mundo, essas são as soluções para os nossos problemas. E o campo progressista, às vezes, parece que não sabe entrar numa campanha, por exemplo, batendo forte na segurança, ou pelo menos não consegue conexão com o eleitor a respeito disso, não consegue dialogar, debate essas pautas, mas não apresenta uma solução para a segurança. Como você vê? Então, essa pergunta, você fez uma pergunta que ela se divide em várias partes. A primeira delas é o seguinte: tudo que rolou de reforma na segurança pública no Brasil e nas polícias foram feitas pelas canetas dos progressistas. Eu tive a felicidade de participar de quase todos os programas nesse país, seja como consultora, seja como implementadora, como gestora pública, criando as ferramentas da Força Nacional, que passou pela nossa idealização, não para virar esse ornitorrinco, correto? Ao Sistema Nacional de Dados, a reestruturação da inteligência, a matriz curricular das polícias, e eu posso citar para você um relicário em vários níveis: gestão do conhecimento da informação, formação policial, inteligência, mecanismos de controle, financiamento de segurança pública, tá certo? Eu, há 20 e tantos anos, eu dou aula para as polícias da América Latina inteira, né? Então, na maior parte que eu dei, né, atualmente com a Covid, não, né? Mas dei na Colômbia, Chile, essas coisas todas, tá? Como no Brasil também, né, para fazer minha tese de doutorado, eu dei aula para as polícias em quase todo o Brasil, dei aula em São Paulo. Em 2019, dei uma conferência em São Paulo sobre policiamento em protestos, que a gente chama de policiamento em dissenso, portanto, há teoria, há ciência, há reflexão, tá? Então, nós temos um acúmulo de produção científica fora do Brasil e dentro do Brasil sobre esse assunto. O problema é que a discussão da segurança lida diretamente com a vida e com a liberdade, como a saúde pública. Ela lida com bens inadiáveis. Não dá para querer ser vitimado quando tiver um governo super legal, sabe? O medo é agora. Medo não se adia. Insegurança não se adia. Por isso que eu falei que a segurança é um horizonte, ela é uma expectativa, ela é uma síntese. Né? Para você atuar na segurança, você está atuando no aqui e agora do medo das pessoas, no aqui e agora da incerteza das pessoas, no aqui e agora do perigo real que as pessoas experimentam. Não dá para falar, fulano, daqui a 20 anos, quando a igualdade para todo mundo chegar, porque tem uma mentalidade no Brasil, a direita e a esquerda, de que o conflito é feio, bobo e mora longe. Não, o conflito é instituinte da diversidade. É o conflito, a polarização que nos permite construir identidades e garantir a diversidade de percepções, de atitudes, de identidades. Correto? Aqui existe um apetite autoritário por ordem, uma espécie de ordem exterior e de uma autoridade exterior que vai resolver os nossos problemas, porque a gente tem mais o que fazer do que cuidar da própria cidadania. Entendeu? Então, essa lógica tutelar, onde a cidadania no Brasil é um programa de milhagem. Correto? É um programa de milhagem. O sujeito sai lá de Tiradentes, sai lá do Complexo do Alemão, ele vai levando dura moral e a polícia é uma das cercas, mas tem as nossas, dos nossos olhares, das nossas exclusões, até chegar. Quer dizer, o tempo todo ele tem que mostrar, né, que melhorou para ter direito a melhorias. Ou seja, o direito para baixo, as nossas estruturas jurídicas, né, o direito para baixo funciona como sanção e ameaça. Para cima como bonificação. Estou por cima da carne seca, estou podendo não usar máscara. Agora eu posso tudo, está na minha vez. Né? Então a liberdade para a gente é para o alto, uma liberalidade, né? Uma espécie de cercado VIP, sabotando a lógica, né, universal da cidadania. E para baixo a igualdade é para baixo, nivelando para baixo, destituindo o sujeito de seus marcadores sociais, destituindo o sujeito de sua história, de suas singularidades, de quem ele é, de suas marcas, e transformando esse sujeito numa espécie de genérico de drogaria, numa abstração,
né, numa pseudo-equivalência, numa pseudo-igualdade. Tá? Então, isso é primeiro para a gente entender essa lógica tutelar, essa lógica desigual, elitista, onde existe uma espécie assim, de projeto civilizatório do asfalto, que quando a gente olha para a periferia, é sempre definido pela falta. Falta tudo na favela, falta cultura, falta educação, entendeu? Então tem que dar educação, todo pacote pronto. Aqui nós temos um mau hábito elitista e autoritário, invernizado, entendeu? Com esmalte, entendeu? De ter solução para problemas que a gente não pesquisou. A gente tem solução, a solução vem antes do diagnóstico, que se sabe sem ter aprendido, né? Que faz parte de uma lógica inquisitorial e autoritária. Entendeu? A solução boa é a solução branca, heteronormativa, a do asfalto, a da Zona Sul, no caso do Rio de Janeiro, correto? Para todo o resto da humanidade, né? Digamos assim, para todo o resto do território. Isso não é diferente em outros lugares, essa é a nossa tradição tutelar. Uma tradição de infantilização de sujeito, de destituição, né? dos cidadãos de sua soberania, de sua escolha. Nós infantilizamos a política, parece que nunca ninguém sabe votar direito. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que o resultado eleitoral de 2018 foi um resultado combinado, produto, né, de um golpe policial, jurídico, político, que eu já tinha cantado a pedra desde 2003, né, que ia acontecer. Por quê? A gente sabe que a espada autonomizada corta a língua do verbo da política, direita, esquerda, ao centro, ao lado, e rasga a letra da lei. Correto? É isso que a gente aprendeu com a história das espadas, sejam as espadas policiais, né, submetidas à lei, sejam as espadas combatentes das Forças Armadas, correto? E no Brasil, o exercício do poder de polícia é um cheque em branco, uma procuração em aberto, que cada um preenche como quer, e é assim intencionalmente, para poder produzir esse lusco-fusco do agora sim, do agora não, agora pode, agora não. Tá? Então, quando você tem dispositivos de poder, dispositivos coercitivos, como um cheque em branco, todo dia é dia de reestreia. Oh, meu Deus, agora é o Jacarezinho com 28... Oh, então todo mundo está reestreando a tragédia, a crônica da tragédia anunciada. É uma espécie de rebobinagem estrutural, eu acho que congelou, do mesmo problema. Agora, se você falando do caso de Jacarezinho, a gente também pode citar o caso da Kathleen. Então, voltando a Bolsonaro, para a gente poder entender. Quando você tem um projeto de insegurança, digamos assim, o projeto de segurança, né, como um projeto de poder em segurança que tem sido construído ao longo de décadas, e todo mundo meio que reproduzindo o discurso do medo, tenta conter o medo a partir do próprio medo, fala da guerra, contra a guerra, reproduzindo a narrativa da guerra, o discurso da guerra, acreditando que ela existe. Porque o medo, como eu falei, é péssimo conselheiro. Né? Ele é, né, diante do medo, e quanto mais se alimenta de desinformações, maior o medo. Maior a capacidade que eu falei. Quanto mais medo, menor coesão, menor capacidade de solidariedade, de empatia e de cooperação, produzindo insulamentos entre nós, paralisia, choque elétrico, toda hora um estresse diferente. O resultado eleitoral foi um resultado combinado, tá certo? Que deu no que deu. Agora, por que o discurso do Bolsonaro cola e por que o da esquerda não? Em boa medida. Primeiro que os setores progressistas, não apenas no Brasil, mas especialmente no Brasil, tem uma dificuldade imensa de lidar com temas que são de controle social. Refúgio, migração, segurança, tudo que tem a ver com controle de populações em larga escala, em sociedades livres e plurais como a nossa, há uma dificuldade de produzir um discurso. Entendeu? Então tem um discurso pseudo-emancipatório que esquece que em todas as sociedades há uma coisa chamada controle e regulação. Tá? Então há que lidar, sim, com dispositivos de controle e regulação. Quer governar? Se você não regula e não controla, você não governa nem território, nem população. Entendeu? Você vira animador de auditório. E aí, gente, vem comigo. Só que isso não muda. O status quo, a realidade ali na esquina. A vida não pode esperar. Entendeu? Ninguém pode esperar chegar um governo super legal, porque a pessoa está sendo assaltada hoje. A pessoa está perdendo tudo que ela tem. Ela anda com a casa no corpo, que é o celular. Né? O pobre não é despojado, o pobre é despossuído. Tá certo? O sujeito ele tem a passagem, ele não pode perder a passagem, senão ele não chega para trabalhar. A vida tem que funcionar, o ônibus tem que passar, não pode ter tiroteio, correto? Tudo isso. Então, o medo, ele encolhe. O que faz o medo e a insegurança? Encolhe o nosso tempo social, encolhe o nosso espaço. Parece que fica assim um teto rebaixando. As nossas alternativas se encolhem, a gente vai tendo escassez de futuro, escassez de amanhã. A gente fica vivendo o presentismo, o imediato, do daqui a pouco para o daqui a agora, do daqui a pouco para o daqui a agora. A classe média está percebendo isso com a Covid. Como é planejar o dia, né, do daqui a pouco para o daqui a pouco. Experimentar o precário, o provisório. Só que o precário e o provisório é o que a maior parte da população, né, do universo popular vivencia, exposta ao tiro, porrada e bomba, exposta continuadamente à vitimização, à precarização de direitos,
né? Porque não se teve direito pleno, direito civil pleno, direito social pleno nos espaços populares, né? A baixa mobilidade socioespacial, né? Dificuldade, a baixa capacidade de ascensão e mobilidade, de acesso aos bens urbanos essenciais, né? Quebrou, gente, quebrou uma bomba d'água, ficou 50 mil pessoas, 10 mil pessoas sem água. Boa parte dos espaços populares é gato de luz, tá certo? Que gera a economia local. A infraestrutura social urbana é precária porque ela é a principal mercadoria política. Não é a cocaína batizada, misturada com pó de mármore que dá lucro. O que dá lucro é você vender serviços essenciais, como água, luz, banda larga, transporte alternativo, território. Por isso eu estou falando de concessões criminosas, de arrendamento territorial. Tá certo? Então, essas pessoas que experimentam confinamentos, insolamentos, que não existe espaço público para ela, porque a janela dela dá para a janela do vizinho, sabe? Ela, para poder fazer sexo, ela não tem intimidade. Não existe espaço público e privado. É o mundo do Big Brother, é o mundo da plena vigilância pelo sujeito do seu lado, que mora ao seu lado. Tá certo? Não é só ter pouco cômodo. Tá certo? É não ter privacidade. Privacidade é uma coisa burguesa, uma coisa do asfalto. Não é dos espaços populares. O beco é continuidade da casa. A minha laje serve para fazer o cômodo do outro, certo? Então, é disso que nós estamos falando. Essas pessoas vivem o imediato, vivem o precário, o provisório, aquilo que não se adia. Medo não se adia, fome não se adia. O sujeito sai para ganhar um troco, fazer um corre. No meio do caminho, ele vai levando esculhambação, esculacho de todo mundo, correto? Ele perde a passagem, porque o ônibus não passou, porque teve tiroteio, ele perde o celular, porque rolou um assalto. Então, quando a gente vive no mundo confinado, no mundo do imediato, no mundo do provisório, correto? As nossas soluções são instantâneas, são miojo lame. Pobre não é nem de direita nem de esquerda. Pobre faz conta para sobreviver. Então, ele precisa que alguém resolva no aqui e agora do medo dele. No aqui e agora, na instantaneidade. Né? Quando a gente suprime as mediações, que é o que o tempo dá, só quem pode acumular é quem tem futuro, sabe? É quem ganha, quem tem o amanhã, quem pode fazer poupança. Só quem tem rotina. Tá? Agora, quem vive experimentando o medo, os sobressaltos, o tiro, porrada e bomba, vive no imediato, no provisório, no precário. A temporalidade é tensa, que curta. O teto rebaixa na sua cabeça, você anda com tudo que você tem no corpo, como eu falei. Logo, você precisa de uma solução no imediato. Porque não dá para esperar, sabe, 20 anos de reforma social. Não dá para esperar a transformação da sociedade, o fim do capitalismo, a chegada do socialismo. Pelo amor de Deus, isso é um viajar na maionese analítica. Ainda que eu seja uma socióloga, uma antropóloga, uma cientista política. Não dá. Você está falando com alguém que o tempo é contado no relógio. O sujeito não tem tempo para ir em passeata nenhuma na Paulista, entendeu? Nem aqui na Rio Branco, porque custa 60 paus. E com esse dinheiro ele vai comprar um bujão de gás, sabe? Parte do gás. Quanto é que você acha que custa sair lá de Tiradentes, sair lá da Brasilândia e chegar na Paulista para participar de uma manifestação? Quantas baldeações você faz? E no Rio de Janeiro? A Jaqueline pega o metrô só, tá certo? Ela gasta... Se você fizer um lanchinho aí, você já gastou um percentual alto de sustentação da sua família. Tá certo? Então, essas pessoas precisam de ordem, as coisas precisam funcionar, elas têm uma demanda por autoridade, uma demanda legítima, né? Que vai sendo espetacularizada quanto mais encolhendo os processos decisórios, né? Quanto menos mediação, persuasão, pactuação, mais, né? A demanda imediata vai sendo demanda autoritária. Né, vai se traduzindo numa solução autoritária. Comigo não se cria, é agora, vamos matar bandido, vamos matar. E isso cola. Não é porque as pessoas são despóticas, nasceram com DNA despótico, autoritário e fascista, que elas precisam de paz, elas precisam de ordem. E aqui se fabrica guerra para vender a paz do arrego, a paz do cemitério. Isso é uma economia política itinerante do crime, que tem 2 lugares, como eu tenho insistido nas CPIs que eu falo, 2 lugares que se lava o dinheiro do crime. Carreiras eleitorais. Ou você acha que custa quanto uma carreira de deputado, uma eleição? O sujeito tem ficha limpa, tá certo? E algumas denominações religiosas têm CNPJ próprio, possibilitando a lavagem do dinheiro químico, que é bilionário. Não é negócio de droga vagabunda, não. Tá certo? Então, essa pessoa vai buscar uma expressão. Lula oferecia horizonte. Você pegar um amendoim e morder porque vai ter dente. Isso era uma maneira de comunicar que você teria propriedade, que você teria direto aos bens, você ia consumir a picanha do final de semana, ia visitar, ia comprar um carrinho, porque nenhum pobre vai gastar 10 mil reais comprando arma. Com 10 mil reais você faz muita coisa na vida. Ajuda o filho, faz um puxado na casa,
entendeu? Né? Faz aquele passeio com a família que você nunca fez, compra um carrinho de R$5.000, um computador, todo mundo estuda num único celular. Eu preparo aula aqui, imaginando que meus alunos não têm internet, banda larga, e a minha caiu aqui no meio do programa. Eu gravo podcast, faço tudo isso, porque o cara vai ler no ônibus, ouvir no ônibus, ele não tem como ler, ele não tem um quarto privado só para ele, vai dividir. Então, esse é o mundo de quem não pode esperar, de quem não tem futuro. Se você produz escassez de futuro com a insegurança, você está induzindo todo mundo a votar em alguém que te dê uma solução. Qualquer solução é melhor do que nada. Então, você faz uma aposta. Pelo menos esse doido aqui está dizendo que vai fazer amanhã, daqui a pouco. Correto? Já o Lula falou, o Lula ofereceu pavimento, um caminho. Olha, tem um caminho aqui, você vai ultrapassar o imediato, você vai ultrapassar o presente, vai ter o depois da manhã, vai ter rotina, você vai poder planejar a sua vida, você vai poder ter sonho, você vai poder ter esperança, porque é caminho. Isso aqui é segurança. Segurança é um percurso. Correto? E não esse aparelhamento da última, né, que a gente faz com o universo popular, transformando os jovens da periferia em mico-leão dourado de projeto social. Quer dizer, podia estar matando, estar roubando, mas eu estou aqui desfilando nessa grife, mas vou continuar ignorante, sem acesso à educação, correto? Né, precarizado de ONG, mão de obra uberizada. Olha, não dá, certo? Então, é evidente que falta uma discussão mais substantiva de segurança, porque segurança é moralizada. Né? Aqui, o debate é moralista, em boa medida, tá certo? Então, ficam viajando na maionese. Você está fazendo discurso para quem? Você acha que o sujeito... Você sabe as pesquisas da Regina Novaes, as que a gente faz na favela, mostram uma coisa, medo de morrer e medo de sobrar. Os jovens de favela, da periferia, não têm medo de morrer porque eles já estão no lucro. Eles têm mais medo de sobrar. Você sabia disso? Porque morrer está dado. Em algum momento tu vai morrer. Entendeu? De bala achada, bala perdida, vai ser confundido, né? Correto? Porque tu é envolvido. Basta estar do lado. Basta nascer na favela, morar na favela, que você ou é criminoso, ou está se tornando, ou vai se tornar. Essa sobredeterminação. Tu é sempre envolvido. Está sempre envolvido com alguma coisa que está do lado. Né? Correto? Agora, o medo de sobrar. Você faz tudo direito. Você abaixa a cabeça, você ouve comentário racista e concorda. Porque o pobre é poliglota, ele fala todas as línguas. Ele fala a língua racista do patrão, ele fala a língua homofóbica da patroa, ele fala tudo, porque ele é um arrimo de família. Ele vai ter que largar a federal que ele conseguiu passar porque um irmão morreu, porque o outro perdeu o emprego na Covid, tá? Porque as bolsas de iniciação científica acabaram e ele vai ter que ir para o serviço, para a caixa de supermercado, fazendo faculdade e sustentar todo mundo. Ele não pode se dar o luxo de ser um revolucionário com camisa de Che Guevara, porque ele tem que sustentar. Ele é a pessoa que vai puxar todos os membros de sua família, ele é o arrimo. Sabe quanto tempo demora para toda uma família sair da condição de pobre e virar classe média baixa? 2 décadas, 3 décadas no Brasil. Sendo uma casa para frente e 10 para trás. Como é que se espera? Como é que você pode dizer que alguém é pobre de direita? É uma impostura intelectual esse tipo de coisa. Então, o que o bolsonarismo não inventou isso? O bolsonarismo se beneficia desta realidade, tá certo? Como é que o bolsonarismo? O bolsonarismo é uma espécie, como eu falo, dentro da polícia e fora, é uma espécie de estimulante muscular da autoestima desses destituídos de reconhecimento, uma espécie de anabolizante moral que diz, olha, agora tu tá podendo, o Estado tira tudo de você, né? No Estado nada pode, a sociedade também nada pode, esse politicamente correto, você não pode fazer nada. Como eu deixei você pelado em direitos, com uma arma na mão, agora você se sinta à vontade para desestressar, no seu escracho libertário, sai por aí praticando um preconceito de estimação, uma discriminação de última hora, para poder você se desestressar, entendeu? Para você distensionar. É disso que nós estamos falando. Por isso esse discurso não é liberal, né? Essa liberalidade predatória está a serviço disso. O Estado tira tudo, a sociedade nada pode, você não pode fazer nada, porque olha a sociedade. Entendeu? Então você está explorando esses elementos. Por isso é que eu tenho insistido em todas as meus diálogos né, que eu tenho a possibilidade de estar, como esse, de que a chamada pauta de costumes que esse governo faz, e põe projeto de lei, tira projeto de lei, anda para frente, não é bateção de cabeça, é o lugar por excelência onde você produz atenção. Porque é nos costumes que nós nos diferenciamos, são nos costumes que a gente consegue, né, transformar a sociedade, né? Aquilo que é hegemônico deixa de ser na luta cotidiana. Então, não é cortina de fumaça de nada, é o lugar por excelência para nos tensionar, nos afastar, correto? Produzir paralisia decisória, choque elétrico, cansaço. Nós somos uma sociedade cansada, de susto, eu estou dando um susto. É a política dos 3 S's que eu falo. Né?
Primeiro você dá muito susto, todos os goodzillas, olha, o crime está cada vez pior, e ninguém é a favor do crime, então todo mundo adere. O crime está um perigo, olha ali, mais uma vitimização, mais uma matança, né? Por isso o barulho, sonoridade, tiro de metralhadora, eu queria ver se vocês conseguem ficar 5 minutos debaixo de uma barulheira. Eu tenho aqui trechos de tiroteio na Maré em alguns bairros. Eu abro as minhas conferências ao vivo, ou quando eu estou dando aula, com 5 minutos, 3 minutos de tiroteio. Ninguém aguenta, a gente vai ficando com cansaço auditivo, vai ficando desesperado. E eu ponho com filme. O filme em 3 tiroteios, vai acabando um, vai entrando o outro. Né? Em Santa Teresa. Aí eu falo, bom, e agora? Aí daquele, né? Então é essa imprevisibilidade. Oferecer a incerteza, o risco ampliado, a imprevisibilidade, a quebra da rotina, quebra qualquer um de nós. Faz a gente aderir a determinados discursos. Eleitor não tem identidade. Eleitor é um produto matemático, é uma quantidade. As pessoas têm cor, têm sexo, têm classe. Eu estou aqui falando com vocês, eu não esqueci meu gênero, minha orientação sexual, minha cor, meu endereçamento social ali na sala para vir falar, correto? Então, a gente fala, o eleitor. Que eleitor? De que segmento? De quem estamos falando? Né? Vamos devolver. Né? E aqui no Brasil a gente tem o mau hábito de ser despachante de movimento social, motorista de mobilização social, subcelebrity. As passeatas boas são aquelas, mas que tem um palanque no final que todo mundo brilha. É um mundo de celebridades. Você tem que ter proprietários de movimento social, bem numa lógica tutelar, hierárquica e desigual. Quando a dinâmica horizontalizada desagrada, porque você não tem um palanque. Não é que o palanque não ter palanque é ruim, ter palanque é ruim, gente. Mas percebam que tem uma coisa de guiar, né? Tem um porta-voz. Por isso que a gente tem desconforto com lugar de fala, sabe? Porque o lugar de fala cotidiano, não o lugar de fala conceitual, como a gente usa na antropologia, mas o lugar de fala no cotidiano é que as pessoas decidiram tomar de volta o seu discurso. Né? Porque a gente tem sempre um despachante, um advocacy, alguém que advoga por nós, que fica aqui está a fulana, aqui está um pobre, aqui está o LGBT, aqui está o negro. Quando esse sujeito... É um discurso de Princesa Isabel. Isso é um discurso de isabelização do mundo, onde tem meia dúzia de fulanos no ar refrigerado, falando difícil, escrevendo de maneira complicada para ninguém entender, igual letra de médico, entendeu? E produzindo, né, a lei áurea social. O que é isso? Né? Então, esse tipo de reflexão, isso não chega a lugar nenhum. Muito da reflexão progressista saiu a pé mesmo de estoque, chegou hoje, atrasada. Tem muito de cloroquinagem e fake science no debate da segurança, onde se propõe jargões, outdoors, sobe no caixote e faz jargão, só que aquilo não fica de pé. Isso o cidadão comum percebe, ele sabe que não fica de pé. Então, não é só uma questão da comunicabilidade, né, que também é ruim. Eu acho que tem que melhorar. Você tem que falar uma linguagem mais próxima. Não preciso que os meus interlocutores tenham lido essa biblioteca de polícia aqui, de segurança pública internacional, para conversar comigo. Eu é que sou a pesquisadora, eu é que tenho que falar a língua das pessoas, eu tenho que ir lá coletar a realidade, mastigar essa realidade e devolver a realidade como alternativas decisórias para o cidadão que é o soberano. Entendeu? Porque aqui a gente tem mania de substituir o discurso clichê negacionista pelo positivismo autoritário científico. Olha, vamos ouvir o cientista, mas só na hora que aquele discurso científico nos interessa. A ciência não é portadora de um discurso único. Existem alternativas técnicas variadas produzidas pela ciência. Qualquer cientista sabe disso. A escolha da melhor alternativa é sempre da sociedade, né, na sua construção política. É isso que faz, né, a gente pactuar, aceitar e aderir. Então, negacionismo é o lado de lá. Do lado de cá eu chamo do quê? Quando se faz discursos emancipados da realidade, viajados na maionese. Outro dia eu estava discutindo a questão da morte no Jacarezinho, 28 mortos, e alguém estava falando do transcapitalismo, da globalização do terrorismo. A minha pergunta é muito simples, como socióloga, né, que ele é Marx, que dá aula desse negócio, entendeu? Cientista político. Eu falei, me explique, me dá a relação de causalidade, porque eu quero intervir, eu quero impedir mortes. Se a questão é o controle da ação de polícia, não é por aí, correto? Né? Então, muitos dos mantras que a gente ouve, né, por aí, eles também são fake science, eles não têm demonstrabilidade, não têm fundamentação empírica, é uma repetição, o sujeito vai falando um negócio nos últimos 30 anos, não sabe de onde saiu e parece que é modernex, que é profentex, só que não fica de pé, só que o custo disso são vidas, eu estou lidando com liberdade, eu estou lidando com vida. Se as pessoas morreram, a única maneira de eu trazê-las de volta é indo num centro espírita conversar com elas, num terreiro de Umbanda, correto? Então, a discussão da segurança pública é uma discussão, fechando,
que faz o oponente perder a eleição. Mas os governantes querem mantê-la longe dos palácios, né? Aí consegue dizer, né? Talvez ingenuidade, não é possível dizer, eu não dei a ordem. Como é que é? Quer dizer que a primeira manifestação em Pernambuco foi aquela. Quer dizer, então, que aquela polícia que eu dei aula, aliás, eu fui para Pernambuco ajudar o professor Raton a criar o Pacto pela Paz, na época do governo Eduardo lá, correto? Quer dizer que aquela polícia que eu dei aula, que faz policiamento para 800 mil a 1 milhão de pessoas, que é o Galo da Madrugada, onde eu pulei. Eu também pulei Carnaval em Olinda, exprimida, e não fui vitimada, entendeu? Com milhões na rua. É a primeira manifestação que acontece. Tem que ser 7 de setembro, a manifestação tem que seguir igual 7 de setembro, todo mundo robótico. Não tem um plano. Você que é o governador, comandante em chefe da sua polícia, você não quer saber qual é o plano para uma manifestação? Sabendo que já teve problemas anteriores, pessoas virando unicórnio, cega, perdendo olho, porque não há protocolo no uso de força, no uso potencial e concreto de força, que é uma questão séria no país, que Minneapolis tem e o Brasil não tem. Tá certo? Não quer saber. Ah, não dei a missão. Meu filho, se você não deu a missão, você acabou de terceirizar a segurança, porque alguém vai preencher essa missão ali na esquina, no seu lugar. Só que você vai continuar sendo responsável, accountable, correto? Não tem essa ideia de que a polícia é política em armas. O policial atira atrás dele, chega até o governante. Tá? Aqui a gente substitui a culpa, a responsabilização, pela filosofia do Homer Simpson. A culpa é minha, eu onde eu quero. Ou então a filosofia do Capitão Nascimento. A culpa é do sistema. Como o sistema é uma abstração, ninguém assume a responsabilidade na esquina. Então, essa é a discussão substantiva. A segurança é alguma coisa que se resolve de... a cultura, aparelhamento da cultura, aparelhamento do social. Você não pode, de maneira alguma, dentro do segurança pública, é restritiva de liberdade, é dispositivo de regulação social para garantir mobilidade e fluxo de larga escala. Tá certo? É disso que estamos falando. Quando você subordina o social, o cultural, o lazer, as razões de segurança, você acabou de produzir seletividade e desigualdade, competição entre direitos universais. Portanto, você acabou de ampliar o poder de polícia, que é invasivo sobre garantias individuais e coletivas. E, no entanto, a gente ouve progressista falar esse desvario. Correto? Agora, você fazer políticas focalizadas de redução da violência, dos mecanismos, né, de resolução de conflitos violentos com a juventude, correto? Com os grupos vulneráveis, é outra coisa. Agora, agora eu vou fazer esse programa cultural para tirar a criança do crime. Agora eu estou falando, como é que é? Que criminologia da última é essa? Você sabe onde surgiu? Da criminologia nova criminologia da defesa social, gente, que tem como fundamento o direito penal do inimigo. Quer dizer, o sujeito está fazendo um negócio que ele amplia o poder de polícia, um poder de polícia que foi definido na ditadura, no Código Tributário, que segue desregulamentado, correto? Ele não sabe de onde saiu? Da onde? Qual é a evidência disso? Eu ajudei a desenhar programas de redução da violência para mulheres, programas focalizados para a mulher, violência doméstica de gênero familiar, para a juventude, né, em territórios vulneráveis, tudo isso. Isso é diferente de você criar esse discurso do pacote pronto, né? Todo mundo sabe aqui, né? O que lá precisa. Ninguém perguntou para a juventude, terno de defunto, o defunto veste porque já morreu, não vai reclamar da breguice, que aquilo não tirou as medidas da realidade. Então, aqui tem uma espécie de covardia moral, certo? Constrangimento político e certas imposturas analíticas no que diz respeito à segurança. Vamos ser claros, porque são 34 anos, as pessoas estão morrendo, certo? Gasta-se 20 e tantos bilhões no Rio de Janeiro para matar a gente ou deixar morrer. Aí, o que o político faz com você? Te dá o braço e chora com você, cortando o pulso? Eu quero político que lidere. Eu quero político que governe. Entendeu? Que estabeleça mecanismos de governabilidade sobre as espadas, senão a espada de Highlander, certo? A espada, eu nunca vi faca, nem espada, desenhar a intensidade e a profundidade do seu corte. Eu nunca vi meio definir fins e modos. Mas aqui tem uma autonomização predatória do poder de polícia, que, de um lado, cria milicialização, do outro, letalidade e vitimização policial. A primeira pesquisa que foi feita disso no Brasil fomos nós que fizemos em 95. Depois eu conduzi outra em 97, desenhando essa metodologia. Também fomos nós que implantamos o Sistema Nacional de Dados para medir isso. Também fomos nós que criamos os indicadores. Também fomos nós que criamos... Certo? Os brinquedos estão aí, tem que aprender a brincar direito. Certo? Eu não vou esperar de governo reacionário, porque governos reacionários não gostam de polícia, gente. Fique claro. Governos reacionários não gostam de instituição e nem de Estado. Eles querem transformar o Estado em Estado ínfimo. Para isso, eles precisam precarizar as instituições que dão a garantia do Estado de Direito,
para poder ter indivíduos nervosos, avulsos, precarizados, desvairados, mais fáceis de cooptação. Tá certo? Então, eles não gostam de Forças Armadas, eles detestam a polícia como instituição. Eles querem atores avulsos, vulneráveis, né, no exercício de sua profissão. Quem gosta de polícia é defensor de direito civil, que, aliás, foi quem inventou a polícia, né, no mundo democrático e liberal lá atrás. Quem criou a polícia foram os defensores de direitos civis, para tirar exército da rua, capangagem, um conjunto de coisas. Isso é a história das democracias ocidentais. E o que se faz em democracia para a gente não viver disso de golpe em golpe? A gente tem que lidar com as espadas, controlar, governar. Então, há uma dificuldade, sim. A linguagem é uma linguagem ultrapassada, uma comunicação envergonhada, tá certo? O sujeito não quer tirar foto com o policial, ele tira foto com o pobre, ele tira foto no miserê, tá certo? Só que acontece o seguinte, a polícia é servidor público. Os policiais militares do Brasil não são a nova versão da coluna Prestes, né, deformada, né, a serviço de Bolsonaro. São delírio também, é pagelança de golpe. O sujeito fica acendendo vela para golpe em tudo quanto é canto e esquece como é que funciona uma instituição de força por dentro, né, combatente ou comedida, tá certo? E que mecanismos tem de controle interno. Então, eu acho que a gente fica muito de jargão, e frases de outdoor são ótimas, gente. Tá? Eu passei minha vida fazendo política pública, implementando tudo que está aí. Tá? Agora, atrás do outdoor, só se tem cavalete, sabe? Não tem profundidade. Então, quando a gente fala alguma coisa na segurança, a gente tem que ser capaz de desdobrar em ações concretas. Porque a gente está lidando com medo, que não se adia, está lidando com liberdade, com igualdade, com expectativa. Eu não posso gerar mais escassez de futuro. Tá certo? Quando você sabota a segurança, você sabota a oportunidade no mercado, que é o sobrar, que eu falei. O sujeito tem medo de sobrar, faz tudo certo, não consegue, né? Não consegue dar um salto na sua vida, né? Porque ele vai sendo precarizado, vai sendo uberizado. Tá? E desesperançoso, né? Não tem mais horizontes. Tá? Então é disso que nós estamos falando, é isso que eu chamo de cloroquinagem reflexiva no campo da segurança pública, defender teses que não ficam de pé. As pessoas ficam bem na foto, no ar refrigerado, falando javanês, correto? Escrevendo difícil, e toda vez que tem um problema, a pessoa reestreia. Oh, meu Deus, outra chacina. Oh, como é que é? Os mecanismos são os mesmos. Tem uma planilha Excel de vidas aqui, tá certo? Não, nós temos, não faltam competências científicas no Brasil, não falta conhecimento dos movimentos sociais dentro das ONGs, dentro das polícias. Eu dou aula em cursos de polícia, formo polícia, tá certo? Né? E não é a falta de vontade política, porque vontade é uma coisa que dá e passa. Aqui a gente tem mania de falar assim, a vontade política do governante, o espírito republicano que só está em terreiro de umbanda e candomblé, porque a gente põe na conta do indivíduo, sabe? O indivíduo tem vontade política, quer dizer, a gente acaba de despolitizar, infantilizar, chama as pessoas de gado, chama o sujeito de minion. O que é minion no inglês? É uma criatura incapaz de cumprir qualquer tarefa, é um atrapalhado, correto? Um sujeito incapaz de dominar a si mesmo, de ter controle sobre as suas próprias reações. Portanto, o indivíduo que não escolhe. Gado também não pensa, não escolhe. Robô também não. Isentão também não. Correto? Portanto, eu acabei de infantilizar o voto do outro, né? Quer dizer, o outro foi destituído da sua escolha. Ao infantilizar o voto do outro, eu acabei de despolitizar. Né? Então, portanto, a régua é qual? É minha. Né? Eu é que passo o cerol aqui da verdade. Percebe que a verdade no Brasil tem dono? E a cor, de novo, é classe, cor, renda. A verdade tem dono, a razão. Estou na minha razão. Do outro lado, o que você tem? Lacrador. Passador de pano. Tá certo? Né? É muita gente na política querendo brincar de ser Felipe Neto na terceira idade. Me desculpem, mas é preciso ter seriedade. Tem assuntos que não tem como. A gente fica no improviso, fazendo frase feita. Entendeu? Essas frases de para-choque de caminhão podem ser muito legais em jargão. Eu compreendo todas elas. Eu entendo as pessoas gritarem o fim da PM. Né? Correto? É muito compreensível, é legítimo. A certa pergunta é, vai ser implementado? Qual é o plano para acabar com a PM? Né? Tem que desconstitucionalizar. Isso tem 30 e tantos anos. No Rio de Janeiro, quem anda matando mais é a Polícia Civil. E aí? Os dois modelos são ruins no país. Tanto o modelo da Polícia Civil como a Polícia Militar. A Gendarmerie Francesa, que é a mãe da PM do Brasil, não sai matando seus conterrâneos. Né? Os Carabinieri da Itália também não. Aliás, as polícias da Europa continental, em sua maioria, são inspiradas na Gendarmerie por causa de uma história chamada Paz entre Guerras. Elas saem matando e vitimando, a dar com pau? Não. O modelo militar é bom? Não, mas não pelas razões que dizem por aí. Correto? Eu dou aula de sistemas policiais comparados, aula de mídia e segurança, como disciplina.
correto? Para ensinar modelos, modelagem, reformas. Os meus alunos de graduação são capazes de olhar para o discurso e falar, gente, o povo viajou. Tá certo? Assim como o cidadão comum também, o cara da favela vê o helicóptero da Polícia Civil, entendeu? A operação do Jacarezinho foi com a Polícia Civil. Uma Polícia Civil que não apareceu na DPF, na audiência do ministro Fachin, que eu estava lá como parecerista para falar sobre o controle, né, da letalidade policial, tá certo? A DPF das favelas. A PM foi da cara a tapa. Aliás, é a PM que inventa policiamento comunitário, é a PM que inventa polícia de... Tá certo? É porque é a polícia de rua, sabe, gente? Então, a cobrança, o xingamento sobre ela, surte algum efeito. Agora, a polícia de escritório, cujo primeiro cliente é o sistema criminal e não o cidadão, o primeiro cliente é o bandido e o sistema criminal, é atender o promotor e o juiz, pouco se importa com a demanda da esquina, né? E claro que isso varia de polícia civil para polícia civil, tá? Então, olha bem como... Será que é um modelo militar sozinho? E que modelo militar é esse? Que desmilitarização é essa? Estão falando do quê? Europa, depois do 11 de setembro, se remilitarizou. É bom? Não. Tá certo? Mas do que estamos falando? Essa tese também vem desde 1988. E unificação? Se as pessoas falam, vamos unificar a polícia, eu sei fazer isso. Se a sociedade quiser, assim como eu criei um bando, eu crio isso. Só peço para sair do país. Eu não sou maluca de pôr onça no quintal, como eu falei para o ministro aqui, e engordar onça, sabe? Não, nunca vi onça tomar conta. Quer dizer, então você vai pegar 100 mil PMs da Polícia de São Paulo, juntar com mais uns 30 mil da Civil, 130 mil sem qualquer dispositivo de governabilidade. Como eu disse, não há uma repactuação federativa do poder de polícia no Brasil, não há controle do poder de polícia, da tomada de decisão, do fluxo decisório, a tática briga com a estratégia que briga com a logística, intencionalmente, para que se preencha o conteúdo da ação de polícia como um cheque em branco nos gabinetes, né, para a polícia virar mercadoria política. Polícia fraca para forte, forte para fraco. A institucionalidade vulnerável para ela ser um objeto de chantagem, né, porque a polícia produz dossiê contra o oponente, não é mesmo? Faz, né? Então, é para isso. Aqui sofre, não tem negócio de ingerência dentro de polícia federal nenhuma. Esse é um discurso de mimimi. Aqui sobra autonomia, excesso de autonomia e controle de menos. Não se tem governabilidade de polícia. Coisa que a Europa fez. Vamos nós, lições democráticas. Que tudo que você precisava saber de democracia é para brincar com a sua polícia na esquina e parar de improvisar. Número 1, correto? Comando civil dos meios de força. Você não pode ter... Você tem que ser um comando civil, porque pode ter uns malucos dentro da Força Armada ou da polícia que tomam a polícia por dentro, grupelhos, e decidem usar a espada contra a sociedade e governos eleitos. Então, para você ter estabilidade, previsibilidade no exercício do poder legitimamente eleito, você não pode ter controle, a própria espada controlar ela mesma, como eu falei. Porque a primeira instância de lealdade da espada é a si própria. E sabe, espada corta pescoço de Highlander, né, como no filme. Então, primeira regra básica que a gente aprendeu com muita luta, muita guerra. 300 anos. Segundo, quebra do monopólio. Você não pode ter um meio de força controlando sozinho um determinado território, porque ele se constitui como uma autarquia sem tutela, ele vira um partido político, ele se milicia. O nome se chama Construção de Governos Autônomos. Esse é o nome. Milícia também não é específico de Rio nem de Brasil. Tá. Quebra de monopólio. Então você não pode, você tem que ter unidades menores, né? Quem viveu uma guerra civil, como os Estados Unidos, tem mais de 30, 40 mil polícias. Tá certo? A Inglaterra viveu uma guerra civil pelo controle do exército. Aqui a gente fala loucura. A gente vai na contramão dos preceitos democráticos. Você está fortalecendo a espada. Você está pondo onça no quintal achando que é gatinho. Vai comer teu braço. Os snacks serão os direitos civis que você dá para a onça. Então, quebra do monopólio, quebra, né? Você não pode ter monopólio exclusivo, então quanto mais polícia, não tem nada de bateção, o problema não é esse. Tá certo? Terceiro ponto. A pergunta, né? Quebra do monopólio, controle civil. Você tem que ter controle sobre o potencial de autonomização. Todo meio de força, tanto comedido polícia como combatente, força armada, tem um potencial de autonomização porque ele toma decisão em tempo real. Para tomar em decisão em tempo real, você não pode ficar ouvindo todo mundo. São decisões ad hoc. Como médico no PS, quando chega alguém com Covid, ele não vai perguntar ao dono do hospital, o diretor. Você está lidando com a emergência, algo que não se adia, medo não se adia, vida não se adia, risco de vida não se adia, seja de morrer de doença, seja de morrer de vitimização. Correto? Então, você não pode chegar para o médico do PS e falar, tu não faz nada, pergunta para cima. Né? Não. Tá certo? Então, toda a profissão que lida com emergência, com algo que não pode ser adiado, toma decisão em tempo real. Não é a Jaqueline pesquisadora, mas é o médico, é o enfermeiro, é o policial. Só que o policial tem uma arma na mão, sabe? Ele está ali para dobrar a vontade.
né? Sob nossa concordância, sob nossa autorização. Então, controle da autonomia. Essa autonomia pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Para que se tenha responsabilização e accountability, não culpa. Culpa católica, cristã, como é bem a moda nossa latina brasileira. E, por fim, o controle do processo decisório. Em polícia, você não controla produto, você controla processo, porque não é uma fábrica de sabão em pó. Né? Quantos corpos você prendeu, quantas drogas você prendeu, quantas armas você prendeu. Isso é meio para atingir um fim. Você controla o processo decisório, o fluxo da tomada de decisão, que é a discricionariedade, que no caso brasileiro é tido como prevaricação, é oculta a discricionariedade do juiz, do promotor e do policial. Por isso que juiz nenhum sabe avaliar mérito nenhum de polícia, promotor menos ainda, eles não querem que se veja a discricionariedade deles, o grau de liberdade decisória que eles têm, e os parâmetros com os quais eles decidem, né, que são moralizados. Então, eles, né, não tocam no da polícia, que eles não querem que chegue até eles. Por isso a dificuldade de controle externo no Brasil, tanto do judiciário quanto do Ministério Público. Só que a polícia é a autoridade na esquina, a polícia é o Estado ambulante na esquina, é a expressão de governabilidade dos, né, dos direitos universais ali. É isso que ela é, para isso que ela foi criada. Se ela não cumpre isso, ela não cumpre porque ela está sendo aparelhada, tá certo? Para fins políticos partidários e mercadológicos, porque insegurança dá muito dinheiro, insegurança, tá? E ganha eleição. E silencia o oponente, tá? Então, isso, você tem que controlar a discricionariedade. Essas 4 coisas. Esses 4 parafusos você aperta e imediatamente despencam as mortes. Foi isso que a DPF do Fachin, que foi o produto da mobilização social, né? A ação de... a DPF, ação de descumprimento de preceito constitucional 635, que é chamada DPF das favelas, que suspendeu as operações no Rio de Janeiro durante agora a Covid, que teve audiência, derrubou em 30% a matança. Muito mais que qualquer outra política, porque apertou o parafuso certo. Uso potencial e concreto de força na tomada de decisão individual na esquina. É disso que se trata a polícia. Ação como corpo tático, ação individual de uso potencial e concreto de força. Pergunta, tem doutrina de uso da força no Brasil? Público publicado? Não. Isso aqui, eu era do governo e desenhei aqui com os policiais. Ó. Blitz, saiba como a sua polícia trabalha. A gente começa e termina o poder de polícia na esquina. Revista pessoal. Por acaso eu precisei mudar a Constituição, gastar bilhões, me enriquecer com licitação, fazer discurso de tautológico, de segurança cidadã da segurança? Correto? Você tem que controlar. Se você quiser produzir alguma coisa, você tem que controlar o efeito coercitivo. Tudo que polícia faz, gente, é coercitivo. Tá? Prevenção em polícia não existe em si. Se a prevenção da polícia existisse, ela vai matar o vetor do crime, que é o cidadão. Você está passando um cheque de James Bond para a polícia, licença para matar. Aí, bom, diante de tudo isso, o sujeito propõe unificação. Uma polícia de 130 mil em São Paulo, uma de 80 mil no Rio de Janeiro. Por acaso as pessoas já viram como é na Índia, país federativo? Já viram no México? Já olharam para a África do Sul? Países federativos, porque você olhar para um país nanico ali no esquema unitário é uma coisa. Então, o que elas estão propondo? Ampliação do poder de polícia, desregulamentação do principal poder que uma sociedade delega ao Estado, que é o poder de dobrar nossa própria vontade em nosso nome, que é o poder coercitivo, que segue assim. Alguém aqui assina cheque em branco? Alguém aqui assina procuração em aberto? Né? Então, que proposta é essa? O sujeito para propor unificação? Ninguém é maluco. Polícia... E quem propôs isso, sabe quem propôs isso em 1987? A PM, Conselho Nacional de Comandantes Gerais, fazendo lobby dentro da Constituição de 88. Correto? Que, aliás, aquele artigo é uma porcaria, o 44 e o 42. É uma reprodução conservadora das constituições autoritárias anteriores. Produto de lobby, mantendo monopólios e quase monopólios. Agora, eu não preciso mudar a Constituição nenhuma para fazer cair morte ali na esquina. A vida não espera, isso são coisas administrativas, procedimentais, mas, como vocês perguntaram, o discurso da esquerda fica aqui, é bisenteísta. Tá certo? Porque você não quer ter perto esse assunto. Porque esse assunto todo dia vai trazer uma morte, sabe? Todo dia vai trazer uma violência, e é isso mesmo, né? Você tem que reduzir. Agora, para você poder pensar o horizonte que eu falei, a segurança da pavimentação, você tem que reduzir o risco, o perigo real imediato do cidadão, porque senão ele vai votar no fortão da ocasião, sabe? Ele vai votar na política do S. Sustos, né? Aí você tem surto de autoridade, comigo, eu sou Charles Bronson, uá! Aí soluço operacional, que não controla território nem população e multiplica os riscos de vitimização, sobretudo da população periférica preta e pobre. Tá certo? Então, é disso que nós estamos falando, de exercício de governo. O sujeito ganha eleição e abre mão de poder, ele terceiriza a segurança. Minha segurança é técnica, são os próprios policiais. Como é que é? Meu filho é político, você está dobrando vontade, você está administrando conflito. Ou você define a prioridade,
Ou você vai ser algemado em seu gabinete com um bando de alisadores audazes, você vai ser ventríloco, entendeu? Boneco de posto de gasolina, mandando o braço, né? Para onde o vento eleitoral te dá. Desculpa a exagese, mas percebe a dramaticidade? São 30 anos de mantra. Tá? Emancipado das evidências históricas, emancipado. Quer unificar? Vai ter que descentralizar, desconcentrar, quebrar em várias polícias, polícia metropolitana, polícia... Tudo polícia anã cotó. Tá? A polícia de Minneapolis tem 1.100 pessoas, ok? 300 não tem carteira de polícia. Tá? A polícia de Minneapolis tem como epígrafe as frases de Angela Davis. A polícia de Minneapolis, que matou George Floyd, tem, desde 2000, proibido o uso da imobilização pelo pescoço. Essa mesma polícia tem a política do uso potencial e concreto de força autorizada, pública e publicada. Aqui, nenhum de vocês passa no teste no Enem de polícia. Não sabe onde começa e onde termina, o que a polícia pode fazer na esquina. É um lusco-fusco. Tá? Por que aqueles policiais lá foram presos? Porque tinha um protocolo público e publicado, autorizado pela sociedade. Porque não se pode imobilizar isso aqui é uma área sensível, tá certo? Não tem cirurgia reparadora que devolva depois que você produz certos danos. Então, é escalada abusiva de força, por natureza técnica. Por isso, não só o que meteu os joelhos os outros, foram todos presos, tá? Porque violaram o procedimento da polícia, o que é, né? Cometeram né? Percebe? E aqui, qual é o protocolo? Você conhece o protocolo da sua polícia? Você sabe qual é o padrão de tiro da sua polícia por armamento? Ué, porque nós estamos falando de uso da força. Você sabe qual é o padrão tático para usar armamento menos letal, como bala de borracha? Ou isso fica bangu? Quem foi que decidiu o uso de fuzil? Quem sabe deveria sermos nós. A logística não pode ser Pazuello. A logística é a mobilidade, tá? A capacidade de mobilidade tática de uma polícia. Certo? Você dirige um carro sem volante? Não. Tá? Então, olha como a discussão passa longe, fica todo mundo aqui, fica todo mundo falando do social, aparelhando o social, e nada controlando do que é a dimensão policial. Por isso, fica todo mundo com medo de ter 430 mil PMs, igual zumbis, vagando pela BR-101, gritando tá ok, daí, e matando sociedade e governo. Que delírio é esse, gente? Vocês querem me perguntar qual é... A gente só fica vendo golpe em tudo quanto é lugar, porque, na verdade, as negociações se dão de outra maneira aqui. Né? Então, vamos levar a sério. É para falar de unificação? Eu quero um plano de unificação, para não criar onça. É para falar de desmilitarização? Para quê? Jaqueline, eu preciso que você conclua, porque deu nosso tempo de programa, eu não queria que ficasse solto. Então, se você puder concluir, para a gente se despedir. Tá vendo? Não dá. Me deu uma pergunta, eu preencho. Desculpa, gente. Mas eu diria o seguinte, a primeira coisa é que tudo que se fez de reforma há um acervo, né, de iniciativas bem-sucedidas, todas elas foram feitas por progressistas e gente de esquerda. Para começar, na área de formação policial, na área de controle interno e externo, inteligência, tecnologia, gestão da informação, valorização e segurança e saúde ocupacional, gestão do conhecimento da informação. Ok? Tudo isso foi feito tanto em âmbito estadual, como municipal, como em âmbito federal, por progressista. O que se tem aí, os brinquedos que essa gente brinca, que nunca fez nada, estão brincando com brinquedos que a gente criou. E estão brincando mal, mas brincando mal a seu serviço. Então, o problema brasileiro não é ausência de criatividade, não é ausência de acervo de iniciativas. Tem que lembrar que essas iniciativas aqui, tanto no campo da redução da violência, com políticas setorializadas para a juventude, população LGBT, periferia, territórios vulneráveis, tudo isso foi sabotado por dentro, porque não interessa, tá certo? Que isso produza resultados. Por quê? Porque a economia política itinerante do crime se beneficia do arrendamento dos territórios populares. É como se você arrenda, um consórcio, você arrenda. Não tem nada de ausência de Estado, nem poder paralelo. As pessoas ganham pela firma. O alvará cobram, faz-se a guerra para subir o preço do alvará, tá certo? Para renegociar os milhões que custam a banda larga explorada ilegalmente, correto? A internet, o transporte alternativo, o terreno, né, o aluguel e compra de casas nos espaços populares. É disso que estamos falando. Dos serviços essenciais urbanos. Tem que manter precarizado, tá certo? Né? Porque isso tem todo mundo ganha dinheiro. E, para começar, alimentando carreiras eleitorais. Então, a economia do crime, por isso que chamamos de economia política do crime. Nós chamamos de crime organizado, economia política do crime itinerante, porque ela tem o Estado administrando a dinâmica criminal. Correto? Então, governa-se com o crime, não contra ele, né? Com medidas de tolerância, conivência e conveniência.
Tá? Então, o nosso problema é político, a nossa solução é política, e as questões estão ao alcance da mão. Não precisa bilhões, não precisa esperar 30 anos a reforma da segurança, não precisa ficar chorando a cada próximo defunto, porque os mortos, né, são verdadeiros palanques eleitorais, seja a juventude periférica, seja os policiais. Serve de palanque. Tá? Então, a dramaticidade aqui é que a gente fica pondo o problema longe para ficar bem na foto e afastar ele da gente. Só que as questões estão ao alcance da nossa mão. Começa com capacidade de governo, controlando, apertando os parafusos. Tá certo? Por isso é que a polícia aqui chiou com a DPF. Por que todo mundo chiou? Está cantando de galo, está peitando o STF? Porque pela primeira vez se apertou o parafuso certo, que é o controle do uso potencial e concreto de força, o controle do poder coercitivo, que é isso que a polícia faz. Então, não se pode subordinar as políticas sociais, sejam universais, seja de redução à violência, às razões de segurança, são estupidez. Não se pode pensar essas coisas emancipadas, senão é uma cloroquinagem que vão custar vidas e vão seguir custando. Vida não pode esperar. A política pública existe para ser pactuada, para ser construída com generosidade, né, para salvar vidas. Então, depois de 30 anos, gente, é preciso que a gente caia na real. Por que será que isso nunca sai do pé? Por que as pessoas falam isso? Polícia que mais mata, mais morre. Polícia... Entendeu? Sim, e daí? E daí? Página 2. Vamos caminhar para a página 2, para a página 3, para a página 4? Porque as pessoas... Tem gente morrendo. Né? Quando você tem a prerrogativa do matar, gente, você tem a vantagem tática. A polícia, quando ela produz uma operação, ela tem a vantagem tática sobre o território. Por isso foi 1 para 28 lá em Paris, mesmo numa chacina. Então, a polícia não mata nas mesmas condições em que morre. Por isso a ideia de mais mata, mais morre também é equivocada, porque as dinâmicas táticas e os cenários são radicalmente diferentes. E se ilude, dá a impressão que tem um sujeito de um lado com uma arma e o outro sujeito do outro. Não é verdade. Eu entendo que é simples, mas vamos arranjar uma comunicação melhor? Vamos arranjar coisas que ficam de pé? Não vamos fazer promessas vazias de prometendo para daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, quando as pessoas sentem medo agora, é agora que elas estão sendo estupradas, é agora que elas estão sendo violentadas, é agora que o direito dela está sendo destituído, é agora que tudo que ela conseguiu, a posse, ela não tem propriedade, ela vive da posse. Toda a posse dela vai embora a cada esquina. Aí a gente condena o consumo, aí o sujeito condena, o Lula não sei o que fez, lidou só com... Meu, querida, a primeira condição de produção de pertencimento é você ter acesso a bens urbanos e sociais. É o que te dá capacidade de pertencimento de ação. Né? Então, é preciso que a gente pense sobre isso de uma maneira generosa, né? Sem frases prontas, sem para-choques, frases de para-choque de caminhão, correto? Porque estamos lidando com dimensões tangíveis. A saúde pública é irmã siamesa da segurança pública. Lá não se adia decisões, como aqui também. Quase 500 mil mortos, né? Por falta de vigilância sanitária, controle sanitário, que, aliás, é uma das modalidades de policiamento pela missão constitucional brasileira. Tá? Então, olha que né? Esse é o que eu queria só fechar e dizer o seguinte: nós temos soluções, mas não as soluções prontas. Nós temos acervo de reflexões, acervos de projetos, acervos de iniciativas, competências em todas as dimensões da vida da sociedade no Brasil. Tá? Nós não estamos num vazio, nem estamos começando do zero. Temos que retomar e parar de ter memória curta. Porque quem produziu as transformações nesse campo dificílimo não foi a direita. A direita grita lei e ordem, pela que indivíduos avulsos, vulneráveis e acuados, passíveis de serem manipulados. É a esquerda, o mundo progressista, que gosta de institucionalidade, instituições fortes e direitos garantidos. Sem instituições fortes, transparentes, com controle, com luz do sol nos porões decisórios da polícia e da segurança, vamos seguir reféns do medo, reféns da insegurança, vulneráveis, vendo golpe a cada esquina. Porque quem olha e acha que tudo é culpa do satanás, da demonização, é porque vede, transforma todo mundo na esquina em diabo. Se tudo é obra do satanás, seja ele bolsonarista ou não, é porque a gente está enxergando o mundo feito de diabo. Está na hora de mudar essa narrativa, né, mudar a lente e poder ver que as soluções são administrativas aqui. Ó. O governador pode mudar amanhã, se quiser, o chefe de polícia também, correto? E começa por aí, a gente cobrando as perguntas certas, gente. Quem autorizou essa arma? Qual o padrão de tiro do policial por armamento? Que tipo de tiro defensivo foi autorizado? Cadê o protocolo? Rio de Janeiro tem 3 protocolos de operações especiais, a polícia não seguiu nenhum. É disso que nós temos que cobrar. Meu filho, olha aqui, ó. Enem da polícia, Enem da segurança, tá certo? Senão nós vamos ficar aí chorando os próximos mortos e a gente não pode terminar essa novela que eu falei aqui com tarja preta, tá? Nós temos que ter otimismo, esperança, porque essas soluções são ao alcance da mão e mais, a baixo custo. Todas essas soluções que eu estou falando não custam bilhões, precisam mudar a Constituição nenhuma. Preciso ter coragem de governar, capacidade de mobilizar as pessoas, né? Que a sociedade civil, essa sim,
é proprietária da polícia. Temos que tomar de volta o poder de polícia, que é nosso, não é da polícia, não é do governante. É administrado pelo Estado, mas é da sociedade. Portanto, se os fortões e musculosos, se os garnizés com peito de pombo podem muito, os rottweilers da cidadania, que somos nós, podemos muito mais. Vamos pegar de volta, está ao alcance da mão, e eu ajudo vocês a recolocar tijolo por tijolo nessa baiuca. É isso aí. Jaqueline, obrigada pela belíssima aula que você nos deu. O Cai na Roda vai ser o ponto de partida aí para uma briga do GGN na questão da segurança pública. Mais uma, que é uma tecla que a gente bate muito. Queria te agradecer muito. Na próxima, sei que eu sou uma falante, mas eu também tenho uma agonia. Minha agonia não é histeria feminina com recortes de gênero, é pressa de mudança, de salvar vidas. Eu acho que todos nós temos esse compromisso ético. Eu não sou cientista para ficar falando difícil em gabinete. Eu sou uma cientista social, né, que tem que devolver para a sociedade aquilo que ela me deu. Então, eu acho que a gente tem que começar a quebrar esses mitos internos, entendeu? Romper com essas fotos em que a gente fica bem na zona de conforto, no refrigerado, parar de falar difícil, né, e poder tentar, né, se comunicar com aquele, e não tratar o outro como de genérico de drogaria, ou eleitor, ou pobre, entendeu? Porque as pessoas têm identidade, têm pertencimentos, têm história, têm memória. Eu acho que isso quer dizer mudar a linguagem, inclusive de lidar com a juventude, correto? Né? Tem as juventudes no plural. Nós temos que resgatar esse entendimento da pluralidade na nossa linguagem, né? E parar de tutelar a vida social e de infantilizar o eleitor. Né? Porque o eleitor sabe escolher sim, inclusive se arrepende da escolha. Tá bom? É isso aí. Jaqueline, muito obrigada, muito obrigada. E a gente continua em contato para continuar essa briga. Vamos sim, eu conto com vocês. Um abração, mulherada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tchau. Obrigada.